Vamos orar. Pai querido, precisamos da Tua direção agora para continuarmos estudando a Tua palavra. Auxilia-nos com Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando Deus deu a missão à sua igreja, deu uma missão abrangente. Vejamos aqui em São Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quer dizer, a missão de Jesus não é só pregar, não é só espalhar o Evangelho, é também ensinar, é fazer discípulos. E aqui entra o papel das escolas. A Igreja Adventista é uma igreja muito preocupada com a educação cristã. E temos certeza da promessa divina. Diz: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. Sabemos que Deus está conosco nesse trabalho de instruir a criança, de formar as crianças, de ensinar, de colocar princípios de vida no coração das crianças. Inclusive, porque o sábio Salomão tem um conselho para nós, aqui em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esta é uma promessa. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Porque a criança é mais fácil de aprender. Desde criancinhas, desde que começou a ter noção das coisas, já temos que estar ensinando. Depois vem o ensino formal em nossas escolas, depois vem o ensino em nossos colégios secundários, finalmente o ensino na faculdade. Então estamos preparando os seres humanos não apenas para esta vida, mas também para a vida eterna. Pastor, mais uma dúvida. O senhor falou que a importância da instrução, pelo que eu entendi, instrução bíblica, especialmente, não é? Porque estamos nos preparando para uma outra vida, de acordo com o que o senhor falou. Mas educação cristã e a educação formal, educação cristã é uma coisa, educação formal é outra, o senhor não acha? Há necessidade de misturar isso? Porque eu instruo meu filho em casa com relação aos princípios bíblicos, esse tipo de coisa, e eu acho que a escola é para outra coisa. Ele precisa realmente daqueles conhecimentos formais para poder ter uma boa profissão, tal. Então eu devo escolher uma boa escola que apresente esse tipo de assunto para ele. A influência que um professor tem na vida do aluno é muitas vezes muito mais relevante que a influência de um pai. Especialmente em nossos dias, quando pressionados pela estrutura social em que vivemos, pai e mãe saem ao trabalho de manhã. Saem às 6 da manhã, as crianças estão dormindo. Voltam 8, 9 da noite, as crianças estão dormindo. Quando esses pais vêm? Talvez no sábado, no domingo. Agora, essas crianças estão a semana toda nas mãos dos professores. Claro, os professores ensinando geografia, história, literatura, matemáticas, mas muitos desses professores ensinando todos esses conceitos humanos fora do contexto divino. Nós temos uma visão do mundo e da vida, que tudo que acontece, tudo é útil, mas o centro, a coluna vertebral de tudo é Cristo, é Deus. Por isso somos cristãos, porque o centro de toda a nossa experiência é Cristo. Podemos ser advogados, médicos, arquitetos profissionais, enfim, esportistas, o que for, mas o centro da nossa experiência é Cristo. Agora, quando nós não temos educação cristã, quando não temos escolas cristãs, o que acontece? O aluno vai a escolas que não são cristãs, aprendem matemáticas, aprendem geografia, literatura, mas não aprendem princípios de vida, não aprendem a relacionar a vida com Cristo. Então, eles praticamente vão crescendo formados com a cultura materialista, agnóstica, racionalista, humana, relativista desta terra. Você está querendo dizer então que o ideal para os meus filhos é que eu os coloque numa escola que, além do ensino das matérias formais necessárias para ele futuramente ter a sua profissão, dê algum ensino bíblico também para ele? Exatamente. Nem sequer o ensino bíblico.
Acontece que nas escolas cristãs, que passa? O professor ensina matemática, mas através da matemática, ensina matemática bem ensinado, como as melhores escolas. Aliás, as escolas cristãs têm que ser as melhores escolas para ensinar as matérias, mas através da matemática vai levando o menino ao amor de Deus. Através da história vai mostrando o desenvolvimento da vontade de Deus. Através da geografia vai mostrando o amor de Deus. Olha, uma criança que vai a uma escola que não é cristã, vai estudar o tema, como apareceram as plantas, os animais. Pela evolução, porque de um macaco veio o homem. Tá? Então ele vai crescendo sem saber de onde venho, para onde vou, o que faço nesta vida. Já em nossas escolas cristãs se ensinam todas as matérias, mas levando a mente da criança a saber que há um Deus, que esse Deus é todo-poderoso e que nós dependemos dele. Pastor, esse movimento educacional da Igreja Adventista, ele é um movimento recente, é um entendimento de pouco tempo? Absolutamente. Desde suas origens, a Igreja Adventista deu muita importância ao trabalho da educação cristã. E o senhor tem sentido que isso tem trazido resultado? Hoje, por exemplo, Brasil, vamos conversar em termos de Brasil, movimento educacional, quantas escolas, não sei se o senhor vai ter Não, eu não preciso tenho isso, mas nesse momento. Mas é o que? É um estado? É uma cidade? Nós temos inúmeras escolas ao longo deste país, desde o norte até o sul. Literalmente, do Iapoque ao Chuí, temos escolas cristãs. E temos colégios secundários cristãos. E temos universidades cristãs. Preparam bons profissionais essas nossas universidades. Porém, profissionais que, além de ter aprendido as matérias que vão a prepará-los para desenvolver um bom trabalho nesta terra, colocou em seu coração e na mente princípios de vida para a vida eterna. Deixa eu só terminar essa. Algumas faculdades que se dizem confessionais, às vezes a gente vai lá, elas são muito iguais às que não são. Nessas faculdades, o senhor está colocando aí, o ambiente é um ambiente diferenciado, é um ambiente que a gente sente que tem os princípios, porque uma coisa é você pregar os princípios, o professor está colocando os princípios, outra coisa é dentro do próprio ambiente você perceber que ali tem alguma coisa diferente. Veja, o assunto é que as escolas cristãs também podem correr o perigo de esquecer que são escolas cristãs e pensar que são escolas apenas para ensinar geografia, matemática e português. Não é. Ensinamos bem as matérias, volto a repetir, temos que ser os que melhor ensinem as matérias, porém, essas matérias não são o fim, são o meio para ensinar nas crianças princípios de vida eterna. Pastor, agora me ajude a definir uma coisa, a entender e a fazer a escolha correta. Digamos que eu moro em uma cidade onde as escolas que têm apenas o ensino formal são de excelente nível, professores os melhores, não é? Eu sei que ali o meu filho vai sair preparado para as melhores faculdades do país. Passar no vestibular. E nessa mesma cidade as escolas cristãs não têm uma qualidade de ensino formal tão boa. Onde é que eu coloco meu filho para estudar? Duas coisas. Nossas escolas cristãs têm o dever, têm a obrigação, têm o desafio de ser as melhores escolas. Se estão por baixo, resta o desafio de, se somos cristãos, se somos escola cristã, temos que ser os melhores em ensinar as matérias. Mas, em segundo lugar, eu preferiria que meu filho adquirisse princípios de vida eterna do que apenas conhecimentos humanos. Salomão disse aqui, ensina a criança no caminho em que deve andar. Eu encontro muitos cristãos lamentando-se, meu filho está fora da igreja, meu filho não quer saber nada de Deus. E quando conversamos, chegamos à conclusão de que esses filhos nunca passaram por uma escola cristã. E eles estavam tão preocupados em preparar profissionais, e prepararam grandes profissionais, mas profissionais que não querem saber nada de Deus, nada de princípios de vida, e qual é o resultado? Tristeza e dor na etapa adulta, ou quando esses pais já ficam velhos.
O senhor está falando de princípios, né? Ensino princípios. Vamos colocar alguns desses princípios? O senhor consegue colocar? Educação cristã, princípios. Quais princípios? Nós vivemos num mundo em que ser impuntual é charme. A noiva anuncia que vai casar às 8 e aparece às 10 da noite e diz que é charme. Princípio é 8 da noite, é 8 da noite. Nós vivemos num mundo em que ser honesto é bobeira. Você é honesto, você é bobo. É verdade. Nós temos que ensinar princípio de honestidade. Nós vivemos num mundo em que todo mundo se aproveita de todo mundo. Nós temos que ensinar o princípio de viver em harmonia, tratando de desenvolver o potencial que cada ser humano tem. Quer dizer, o respeito pela vida. Nós vivemos num mundo em que um homem, para ser macho, tem que ter um monte de mulheres. Temos que ensinar o princípio da fidelidade ao casamento. Nós vivemos num mundo em que ser moderninho é praticar sexo com 13 anos. Temos que ensinar a pureza. Princípios que nos ensinam nas escolas. Princípios que se ensinam em escolas cristãs. Pastor, mais uma questão que me veio à mente agora. Ele estava citando agora há pouco a questão dos ambientes, não é? das escolas cristãs. Agora, como é que a gente faz? Porque o que acontece é o seguinte, o ambiente pode ser muito bom, os professores cristãos, mas as escolas têm alunos de todo jeito, não é? Tem alunos cristãos, tem alunos não cristãos. E esses alunos não cristãos, com certeza, vão exercer influência também sobre os meus filhos. Qual a diferença que faz? Numa escola dessa ou numa de fora, ele vai ter amigos... Muito bem. Não é? Se você junta a luz com as trevas, quem vai vencer? A luz. Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Temos que tentar ser luz do mundo. Temos que, nossas escolas onde há meninos que não têm princípios cristãos, eles têm que ser influenciados pelos meninos que têm princípios cristãos. Quero ler um texto em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 e 6. Vejam. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ele está falando aqui de educação cristã. Olha, nós temos que ensinar princípios de vida a nossos filhos. À noite, quando chega o momento de dormir, deitar com eles, contar histórias que têm que ver com princípios de vida. No culto familiar, antes de sair para casa, reunir os filhos, orar, mostrar que vamos a sair agora a um mundo onde ser honesto é ser tonto, respeitar as pessoas é ser bobo, onde aproveitar-se das circunstâncias é ser esperto. É nesse mundo que vamos a viver, mas vamos a levar os princípios da luz de Deus para transformar a estrutura do mundo em que vivemos. Isso em casa e depois na escola, quando o menino vai lá na escola, o professor está ensinando as mesmas coisas. O sábado, quando ele vai para a igreja, o pastor está ensinando as mesmas coisas. Então, estamos preparando o verdadeiro cidadão para esta vida e para a vida eterna. Professor, a Igreja Adventista, pelo que o senhor está falando aí, está investindo um bom dinheiro em colégios, né? Porque hoje em dia tem que ter qualidade. E se a igreja pegasse esse dinheiro que está colocando em colégios e investisse em evangelismo, trazer outras pessoas para a igreja, você não acha que seria melhor? Isto é menester fazer e não deixar de fazer o outro. Ambas coisas são necessárias. Por isso li a comissão que Jesus deu à sua igreja. Ide, fazei discípulos, pregai, ensinai. Pregar é necessário, ensinar também é necessário. Devemos tanto pregar quanto ensinar. A pregação sem ensino pode criar uma geração de alicerces desestruturados. Agora, uma pregação com educação vai criar alicerces firmes, porque não é só coração, é só cabeça. Agora, ambos, coração e mente, estão concentrados nos conceitos e nos princípios que dominam a vida. Pastor, o senhor mencionou um verso que me tocou bastante
Um verso que diz mais ou menos assim: instrui a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Essa é uma promessa que eu, como mãe, posso me apegar, inclusive se eu me utilizar das escolas cristãs. Eu te digo uma coisa, veja, se você como mãe, como pai, vocês instruíram os meninos, gastaram tempos com eles, fizeram o culto familiar, enviaram eles para a escola cristã, muitas vezes a escola custa, muitas vezes deixaram de comprar um móvel novo, deixaram de comprar um carro novo para manter os filhos na escola cristã. E um dia, quando eles cresceram, fazendo uso da sua liberdade, eles saírem da igreja e não quiserem saber nada com Deus, nada com a igreja, pelo menos resta no coração duas coisas. Resta no coração a tranquilidade de dizer, meu Deus, eu fiz tudo que podia ter feito para educar meu filho nos teus caminhos. Isso resta. A outra coisa que resta é a segurança da promessa divina. Instrui o menino no caminho que deve andar. Quando for velho, ele vai lembrar. Há uma promessa de Deus que diz, deita teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. A sementinha que nós plantamos no coração das crianças está aí. Às vezes, com os anos, dá a impressão de que a sementinha morreu, que tudo foi inútil, o trabalho foi inútil. Mentira, não foi. Um dia, o Espírito Santo faz germinar essa semente e tudo aquilo que investimos nele quando éramos crianças, agora se vê como um fruto tardio, mas aparece na vida dos filhos. Eu acho que chega o momento de terminar este estudo. Quero dizer a você que a Igreja Adventista tem uma rede mundial de educação. Escolas, universidades, por todos os lados. Mas a educação da Igreja Adventista não se limita à educação formal em academias, escolas, colégios, universidades. A Igreja em si tem um programa de educação. Tem classes de escola sabatina para crianças desde que a criança nasce. Não entende nada, aparentemente, com um mês de nascido, mas já está indo para a escola sabatina. Estão cantando aí as professoras para eles. Depois, quando faz 2 anos, entra em outra classe. Aos 4 anos, entra em outra classe. Quando é adolescente, vai para outra classe. Quando é jovem, vai para outra classe. Quando é adulto, estuda cada semana, cada dia da semana, a lição da escola sabatina. Enfim, a igreja tem um departamento de jovens que tem o Clube dos Aventureiros, o Clube dos Desbravadores, as classes JA, enfim. A igreja se preocupa com a educação cristã, porque sabemos que o inimigo está solto. Veja, o inimigo usa as novelas, os filmes, a literatura, usa a música para colocar o veneno no coração e na mente dos cristãos. Por que nós, como igreja, não podemos usar tudo o que temos a nosso alcance para colocar a mensagem divina no coração das pessoas? Um dia chegará um momento em que terá que haver um divisor de águas. Todos teremos que decidir. E nessa hora da decisão, tudo aquilo que aprendemos quando éramos crianças nos ajudará a decidir certo e estarmos preparados para encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, apoie a educação cristã, apoie teus filhos na educação cristã. Não é fácil nem é barato, sabe? Minha mãe era uma mulher que tinha 9 filhos, levou todos os 9 filhos a uma escola cristã. Não havia como pagar a escola cristã para nós 9 filhos. Tivemos que trabalhar, criar frangos, semear batata, colportar, distribuir literatura para poder pagar nossos estudos. E hoje, graças a Deus, todos os filhos estão na igreja, todos os filhos estão casados com gente linda que ama Jesus, todos os netos na igreja, fruto da oração de uma mãe sincera e da educação cristã. Que Deus te abençoe.